Grande abraço a você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Boa Noite Esportes. Fim de semana com clássicos no Brasileirão. Seleção brasileira enfrenta a Croácia. Neymar começa no banco. Teve bola rolando na Europa hoje. Daqui a pouco você vai ficar sabendo. E Messi explica por que não considera a Argentina favorita na Copa. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes e que curte a programação da Rádio Futebol Clube. Está no ar o Boa Noite Esportes. Hoje, sexta-feira, emenda de feriado, dia 1º de junho, hein? Metade do ano já está indo embora. Como o tempo passa, estamos aí a 13 dias da Copa do Mundo na Rússia. Boa noite, Zé Boquinha, tudo bem? Boa noite, Carlos Lima, tudo bem? Eu já nem vejo esse negócio de tempo, viu? Eu nem sabia que dia era hoje. É melhor não, né, Zé? Eu já deixei de lado esse negócio, você tá louco. Deixa mês que vem eu faço aniversário, esquece. Não vamos mexer com isso, né, Zé? Vamos falar de futebol. Não, estamos bem aqui, tá tudo bem, vamos embora. Então tá bom. Bom, fim de semana de clássicos no Campeonato Brasileiro. Amanhã, por exemplo, tem 2 clássicos, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. No Rio, um clássico de times que estão aí fazendo campanhas ruins, né, no campeonato. Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, né? O Vasco, inclusive, numa situação um pouco mais difícil, né? Mais apertada que o time do Botafogo. De qualquer maneira, aliás, as duas equipes decidiram, né, o Campeonato Carioca recentemente e tal. Tem uma rivalidade boa aí entre Botafogo e Vasco. E esse jogo vai acontecer no Maracanã. Aliás, esse jogo será em São Januário, porque o mando é do Vasco, né? Amanhã às 7 da noite. Antes disso, às 4 horas da tarde, tem Atlético Mineiro e Chapecoense, jogo com mando do Galo na Independência. O Internacional recebe no Beira-Rio o Sport, bom jogo, hein? O Inter em ascensão, o Sport também, os dois com 14 pontos ganhos, os dois com vitórias aí consecutivas importantes no campeonato. E aí à noite, às 9 horas, no chamado Embalos de Sábado à Noite, Palmeiras e São Paulo, jogo que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube. Domingo tem, às 4 da tarde, América e Atlético Paranaense em Belo Horizonte, Bahia e Grêmio em Salvador, o clássico das multidões, Flamengo e Corinthians no Maracanã, também com transmissão da Rádio Futebol Clube, Santos e Vitória na Vila Belmiro. Aí às 7 da noite, o Ceará recebe o Cruzeiro lá em Fortaleza. E segunda-feira, fechando a rodada no Durival de Brito, Paraná e Fluminense. O Paraná lá embaixo é o último colocado, lanterna, e o Fluminense fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Zé Boquinha, começando com esse clássico carioca aqui, o Botafogo tem apenas 9 pontos e o Vasco 11, né? Então o Vasco, que começou mal, nesse momento ultrapassou o Botafogo. O que dá para falar dessas duas equipes de tanta tradição no futebol brasileiro, hein, Zé? Nossa Senhora, se lembrar de quem jogou nesses dois times aí, vou te contar, dá para fazer 2 seleções brasileiras para disputar Campeonato Mundial. O Botafogo dos anos 60 era Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, Nilton Santos, Manga, meu Deus do céu. Só perdia pro Santos, né? Uhum. De Pelé. De Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. E o Vasco, então, nem se fala, né? No momento, eu acho que há um equilíbrio muito grande entre as duas equipes, né? Até nivelados por baixo. O Vasco conseguiu finalmente uma boa vitória, ganhou 1-0, ganhou de um time que está caindo praticamente, né? Mas o Botafogo fez uma ótima partida contra o São Paulo. E eu ainda acho que o São Paulo jogou bem no primeiro tempo,
Mas o discutível é o pênalti, né, que deu um empate para o São Paulo quando o Botafogo estava na frente, estava jogando bem. Aí muda tudo, né? Então, um pênalti discutível. Eu achei que não foi pênalti, continuo a afirmar isso, já vi o lance uma dezena de vezes e tenho absoluta convicção que não foi pênalti. Mas isso aí já passou, acabou, não há o que decidir. Jogo igual e jogo importantíssimo, né? O empate, os dois remam para o mesmo lado, ficam parado no meio do barco. E quem ganhar dá um salto para frente. Então, realmente é um jogo que deve ser disputado ofensivamente. Acho que as duas equipes não vão querer segurar resultado de 0-0. Deve ir para cima um do outro, viu, meu caro Carlos Lima? O fato de ser em São Januário dá ao Vasco um certo favoritismo ou não? Ah, sim, sempre, né, torcida. Apesar que a torcida do Vasco também, ela é meio geniosa, né? Quando o time não está bem, ela vira uma inimiga do time. Mas eu tenho a sensação que nesse momento a torcida deve ajudar e muito ao Vasco para superar o Botafogo. Há um certo favoritismo, sim. O Vasco está fazendo um negócio aí com o Galo. O Evander, que esteve na mira do São Paulo, naquela época que o Vasco queria repatriar o Diego Souza, né? Então o Evander vai para o Atlético Mineiro e o Vasco recebe Lucas Cândido e Marquinhos. Essa é uma troca aí que aconteceu nas últimas horas. O De Sábato e o Eraso voltam, né, no clássico, e o Giovanni Augusto, hein, Zé Boquinha? Grande boi cansado nos tempos de Corinthians, vai ser titular. Ele que viveu um perrengue no último jogo, né? Teve um pênalti para o Vasco e ele não era o cobrador, era para ser o Pikachu. E aí ele pegou a bola, deixa que eu bato, aí foi lá e perdeu. O Zé Ricardo não gostou muito não, deu uma bronca nele, não pelo fato dele ter perdido o pênalti, mas pelo fato dele não ter obedecido aí a ordem deles lá, que era o Pikachu, o batedor. Enfim, ele estava confiante e se deu mal, hein, Zé? Pois é, né? Tem que jogador também que... Eu vou te contar. Dá motivo, né? Isso é uma burrice terrível, né? Um cara que não está se firmando ainda e não vai querer, vai se arriscar num pênalti se o juiz não andar, se ele bater e ele errasse, paciência. Uhum. Agora, não era para ele bater, então sai fora, né? Deixa bater quem o técnico mandou. Tira fora, não é um gol de pênalti que vai aliviar, vai te fazer melhor do que o que você está fazendo. Agora, perde o pênalti, aí a desgraça é grande. A sorte que o time ganhou o jogo. Imagine se empata o jogo, o time não consegue ganhar pelo pênalti que ele perdeu. Aí... Eu vou te contar, né? Tem aquela história, né? Pra ser burro só falta asa, né? Bom, e aí tem um outro clássico. E nesse aí, Zé, olha, ânimos à flor da pele, principalmente, aliás, nervos à flor da pele pelo lado do Palmeiras. Eu acho assim, de todas as vezes que o São Paulo jogou contra o Palmeiras na Arena Nova, eu acho que essa é a que ele chega mais assim, com o peito estufado, vamos dizer assim. Porque o São Paulo, além de nunca ter vencido, sequer empatou. Sempre perdeu, já tomou de 4, de 3, de 4 de novo, e gol de cobertura para cá, gol de cobertura para lá. Normalmente, quando o São Paulo vai na Arena do Palmeiras, ele dança. Mas parece que dessa vez o São Paulo chega mais encorpado para esse jogo. Vamos ouvir o que disse o Nenê, que está numa grande fase, sobre o clássico. Ele falou rapidamente sobre isso. O mais importante do ano, cada jogo é o mais importante, né? Estamos com essa cabeça de ir jogo a jogo, vai ser um clássico. Independente da situação de cada um, a gente sabe da dificuldade, vamos jogar fora de casa, mas vamos em busca do resultado positivo. Segundo o Nenê, é o jogo mais importante do ano até agora, Zé. Você concorda com ele ou não? Pelo tamanho, né, pelo século de competitividade e rivalidade, sem dúvida nenhuma, né, para as duas equipes. O Palmeiras precisa ganhar de qualquer jeito, justamente para se firmar novamente. Uma vitória contra o São Paulo, que é rival, e vai deixar o ambiente no Allianz Parque mais tranquilo. A torcida vai aceitar mais tranquilamente. E agora, uma derrota para o São Paulo vai pegar fogo, né? Vai ser uma desgraça terrível, porque a torcida não vai engolir essa derrota. O São Paulo é franco atirador. Se o São Paulo perder, não vai ter muito problema não, porque o São Paulo faz uma ótima campanha, além do esperado, e o Palmeiras também faz uma boa campanha, né? Eles estão praticamente ali na mesma situação, no G4, brigando pelo primeiro lugar,
Mas o São Paulo tem uma vantagem, porque entrou desacreditado no campeonato. Ninguém esperava que nesse momento o São Paulo estivesse ocupando a posição que está. E na condição que está, quer dizer, invicto, jogando bem, 3 gols em 2 jogos, tudo isso favorece muito o ânimo do São Paulo psicológico, até para uma derrota. Não vai ter um reflexo tão grande uma derrota para o São Paulo, como pode ter para o Palmeiras. Para o Palmeiras é fundamental a vitória. Nem o empate interessa, não para o Palmeiras em si, para o grupo, para o time, porque até se você empatar um jogo desse, é sempre um bom resultado, né? Você está jogando com um time, um clássico que a gente conhece, a importância que tem. Mas para a torcida, né? Porque a torcida já está meio angustiada com o time do Palmeiras, que não consegue se firmar. A gente não está conseguindo ver o Palmeiras. E foi badalado, o time que mais contratou, que mais investiu, que tem o melhor elenco do campeonato, pelo menos teoricamente. E que até agora você não viu o Palmeiras ser um time de futebol, né? O Palmeiras teve bons momentos e de repente tem tido resultados ruins. Empatou na Bacia das Almas com o América Mineiro em casa, pela Copa do Brasil, perdeu do Sport, perdeu do Cruzeiro domingo, e apesar que uma derrota para o Cruzeiro tem que ser assimilada. Que o Cruzeiro é uma grande equipe também, principalmente jogando no Mineirão. Agora, o fiel da balança é contra o São Paulo. É o jogo é o choque rei amanhã. Esse é o fiel da balança para a torcida palmeirense. Bom, o São Paulo terá a volta do Hudson e do Militão. O Aguirre normalmente não confirma time. Estou imaginando assim, o Militão, tudo bem, volta na lateral direita, sai o Regis. O Hudson, Zé, o meio de campo do São Paulo contra o Botafogo, a gente fez o jogo, teve o Jusilei e o Petros, né? Qual dos dois você tiraria para a volta do Hudson? Naturalmente o Petros, né? Não tem nem o que ver. Ele que entrou no lugar do Hudson, que vinha jogando bem. Aliás, o time se firmou com a entrada do Hudson, porque o Petros, nós dissemos isso antes do jogo com o Botafogo, é um jogador já que não tem muita serventia, a não ser para ser um reserva para entrar em momentos desses, quando você não tem outro para pôr. Mas é o Hudson e Jusilei, a dupla de volantes do São Paulo, não há nem o que discutir. Bom, pelo lado do Palmeiras, o Antônio Carlos, o zagueiro, foi questionado se as críticas ao Roger eram justas. Cara, acho que não. Claro que não. Eu acho que a gente vem fazendo um ótimo trabalho desde o começo do ano. A gente chegou numa final do Paulista. A gente foi primeiro, classificação geral da Libertadores. Estamos classificados na Copa do Brasil. Cara, eu acho que os números dizem coisas boas a relação do professor Roger e do nosso elenco. Espero que a gente possa fazer um ótimo jogo contra o São Paulo para que a gente possa voltar a não ser criticado, né? Como vocês dizem. Você acabou de falar, né, Zé? Se a gente analisar friamente, os números do Palmeiras são bons. O problema é que a galera é impaciente, ela não aceita 2, 3 resultados negativos de forma consecutiva. Mas se a gente olhar no geral, Palmeiras, melhor campanha da Libertadores na primeira fase, classificado na Copa do Brasil, está entre os primeiros do Brasileirão, um campeonato longo, né, em que o Palmeiras tem tudo ainda para brigar pelo título. Então, não haveria, teoricamente, motivo para uma pressão tão grande. Mas, com o investimento que o Palmeiras tem feito, a galera quer que o time ganhe toda hora e de preferência de goleada, né, Zé? 1-0 já não está valendo. É isso aí, essa expectativa que a gente não consegue entender, né? É um campeonato difícil. O time está disputando 3 campeonatos ao mesmo tempo. É claro que nós sempre falamos, ninguém tem nada com isso. Ninguém mandou se classificar nos 3 campeonatos. Ponto. Agora, a torcida tem que ter a paciência e a sensibilidade de saber disso, né? Que joga todo dia, joga quarta, joga domingo. Uma hora é um campeonato, outra é outro campeonato. Então isso aí, o ritmo muda muito, né? Se jogar uma Libertadores, você joga de uma maneira. Você entra em campo, por exemplo, mais afiado, mais preparado, mais esperto. Porque você sabe que o pau come, né? Principalmente jogando fora do país, jogando na Argentina. Você sabe a dificuldade que é. Então o time entra mais preparado. Aí você ganha do Boca Juniors. Aí você vai jogar com a América Mineiro em casa precisando do empate para passar para a próxima fase. O relaxamento é natural. Você não entra em campo com aquela gana que você entrou contra o Boca Juniors.
Aí você empata e passa para a próxima fase. Ufa, respiro aliviado, o jogo foi difícil, tal, mas conseguimos o objetivo, que é passar para a próxima fase. Beleza, parabéns, depois do jogo, vão para casa descansar. Aí vem o Sport, um time que está meio com altos e baixos no campeonato, mas com uma boa campanha. Você fala, o Sport em casa, nós vamos ganhar esse jogo tranquilamente, sai fazendo 1-0. E você volta outra vez a dar aquela respirada, falar, hoje nós vamos lavar a égua. E de repente, quando se assusta, você perdeu o jogo. Então isso aí, esse up and down do Palmeiras é a coisa mais natural do mundo em função disso. Só que torcedor é torcedor, né? A gente nunca... Eu não me canso de falar, né? O torcedor, principalmente esse tipo de torcedor, que os outros... Hoje a imprensa, ela classifica o torcedor comum, né? Que sou eu, você, que de vez em quando vamos num campo assistir um jogo, e o torcedor profissional, né? Que é aquele de torcida organizada, o torcedor organizado, o torcedor oficial, né? Não vamos dizer nem profissional, claro. Torcedor oficial. Esse aí não quer saber, esse aí quer vitória o dia inteiro. Se for jogar palitinho, o time tem que ganhar. Se for jogar sinuca, o time tem que ganhar. Então é o torcedor de vitória, não o torcedor esportista como a gente gostaria de ver. E o Palmeiras, eu falei aí da volta do Hudson, do Militão no São Paulo. O Palmeiras não vai ter o Marcos Rocha, aí na lateral o Roger pode colocar o Mike, que é da função, ou pode colocar o Jean, que já está de volta, ele que passou aí por um tempo contundido, mas conta com o retorno do Felipe Melo ao meio de campo, ele que estava suspenso na última partida, e ele deve manter o Lucas Lima, né? E fica a expectativa em relação ao Dudu, depois daquela atitude dele, né, no jogo do Cruzeiro, foi substituído, saiu chutando tudo e tal. O Roger também não divulga o time de forma antecipada, então a gente vai ficar nessa expectativa aí. Mas a volta do Felipe Melo é uma boa para o Palmeiras ou ultimamente ele também não está merecendo a condição de titular? O problema é que quando não joga o Felipe Melo, joga o Thiago Santos, Zé Boquinha. Só em função disso ele tem que jogar. Thiago Santos realmente é o tipo do jogador que o Palmeiras não merece, infelizmente. Então aí é uma vantagem. O Felipe Melo é mais líder, né? Ele empurra mais o time para frente, ele faz o time correr. Ele faz falta nesses momentos ruins, porque ele é um cara que, apesar dos pesares, apesar dele ser um cara bipolar, um cara pavio curto, sabe como é que a gente chamava lá em Santa Bárbara, amigo de pavio curto? Como? Sabe qual é o apelido? Porva. Porva? Tá certo. Porque era só pólvora, só né? Pólvora. Não tem o pavio para ir até a pólvora, né? O cara só tem a pólvora. Então, para abreviar no nosso sotaque, era porva. O Felipe Melo é um porva, ele é um cara que estoura sem precisar pavio. Mas ele tem esse lado bom de líder do time, de fazer o time correr, de chamar a atenção dos jogadores. Isso aí é muito importante você ter, né? Principalmente nessa fase que o Palmeiras está atravessando. Então eu acho que ele é um reforço, é um cara que vai agregar, um cara importante para jogar, sem dúvida nenhuma. É verdade. E outra volta no time do Palmeiras amanhã é o Diogo Barbosa, a lateral esquerda, ele que também cumpriu suspensão na partida contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E no domingo tem um outro clássico, só que aí não é um clássico de cidade, né? Não é um clássico regional, estadual, é um clássico nacional, Corinthians e Flamengo no Maracanã, o Flamengo líder, né? O Flamengo que ontem ganhou do Bahia 2-0, o Diego jogou bem, o Paquetá ralou a bola, tá jogando demais esse menino, né? Quando o Barbieri deixa ele jogar mais próximo da área, lembra que a gente cobrava isso naquele Flamengo e Vasco, Zé Boquinha? Você lembra disso, sem né? dúvida. A gente falou isso. O jogo inteiro eu falei então, disso. Né? Aí tem que jogar lá perto da área, cara. Não é volante, cara, tá louco. Então, aí ontem que ele jogou perto da área, fez um golaço, chutou, o goleiro defendeu, Diego também jogou bem, enfim. A vida do Corinthians não será fácil domingo no Maracanã. O Jadson é mais um que deixou nas entrelinhas que não sei não se continua no Corinthians. Perguntaram para ele tem contrato até o final da temporada, tal, se ele podia ficar ou não. Vamos ouvir o Jadson. Tem que fazer meu trabalho, né? Eu tenho até o final do ano de contrato, vou tentar cumprir esses 6 meses aí da melhor maneira possível, tentando ajudar a equipe dentro e fora de campo, né? Então
E tô tranquilo, eu já me identifiquei com o Corinthians, tenho uma história aqui, sou feliz aqui, todos me respeitam, eu respeito todos, então acho que é um momento legal que eu venho vivendo esse ano. E vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei, vamos ver, só o futuro sabe. Ou seja, a partir do momento que... Porque quando o jogador quer ficar, ele pode até não ficar depois, que veio muito dinheiro, mas ele já num primeiro momento, não, olha, eu não tô nem pensando nisso, meu negócio é ficar aqui. Agora, quando ele fala, não, vamos ver lá no futuro, tal, não sei, meio que deixou a porta aberta, hein, Zé Boquinha, ou não? Será que eu interpretei errado a palavra do Jadson? Lima, eu não vou nem tirar nenhuma conclusão do que ele falou por uma razão simples, né? Você acha que hoje, 1º de junho, o Campeonato Brasileiro com 30 jogos para fazer, é pergunta que se faça para o cara? Você que foi repórter a vida inteira. Não, mas sabe qual é o problema, Zé? O problema é a janela. Não, é perguntar, você vai embora em dezembro? O cara fala, sei lá. É capaz que eu vá, não sei, nem minha avó sabe disso. Não, é que a pergunta... Eu vou esperar o Natal para saber se eu vou ganhar presente, não vou, mas que coisa é essa? Eu não tenho nada a ver com isso, mas fazer esse tipo de pergunta não tem nada a ver, pô. Mas é que qualquer coisa que o cara responda, você vai pensar num monte de variedades, né? Ele pode ter respondido isso aí naturalmente. Eu não sei e tal, tenho identificação com o Corinthians, mas sabe como é que é? Quer dizer, o cara é um veterano. Ele pode surgir a proposta para ele fazer a vida dele, fazer o pé de meia final dele e parar de jogar. Então, eu não concordo com uma pergunta dessa. A pergunta tem que ser atual. A pergunta para dezembro é em dezembro que eu vou fazer. Não, Zé, mas o problema é o seguinte, é que a pergunta não foi simples assim. A pergunta foi, como faltam 6 meses para acabar o contrato dele, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Então, era se ele estaria disposto a isso ou não. Aí ele falou o que ele falou, entendeu? Porque quando faltam 6 meses para acabar, o cara pode simplesmente cumprir o contrato dele, mas, né, e assumir. Aí foi por isso, a pergunta foi nesse sentido, né? Mas ele meio que... Agora, quem falou abertamente que se vier proposta tudo bem, beleza, foi o Rodriguinho. Esse aí disse que se vier, se for bom pro Corinthians, para mim... Então, eu estou imaginando o seguinte, Zé, o Maicon já foi, né? Ele vai fazer aí esses últimos jogos antes da Copa e vai para o Shakhtar, né? O Rodriguinho tem muita chance de ir. Balbuena é outro que a multa rescisória dele é baixa. Aliás, foi uma exigência dos empresários dele quando renovaram o contrato, tal, que a multa não fosse muito alta. É algo em torno de 17 milhões de reais, 5 milhões de euros. Isso aí para o mercado internacional, até para o mercado brasileiro. Um Palmeiras, por exemplo, poderia contratar o Balbuena tranquilamente pagando a multa rescisória, né? Então, até o Pedro Henrique, que é reserva, já está lá acertando com o Benfica. Eu não sei o que vai sobrar do Corinthians no segundo semestre, viu, Zé? O Andrés já falou há uns 15 dias atrás que o Corinthians ia sofrer muito com a janela aí de transferência. Ele já sabe disso, ele já deve estar na mesa dele um monte de coisa para ele olhar. E o Corinthians não tem condição nenhuma de segurar ninguém, né? O Corinthians é um time financeiramente num perrengue danado. Ainda tem que pagando estádio, todos os problemas que o Corinthians tem. O Corinthians vai sofrer e vai cair muito. Por isso é que eu digo, quando eu falei do Jadson, é justamente que o Jadson é um cara que é só daqui 6 meses. Os outros não, os outros estão aí, né? Estão prontinhos para cair fora, né? Porque vem dinheiro para boa aí para todo mundo. O Rodriguinho dificilmente vai ficar, né? O Rodriguinho é um cara que foi cogitado até para a seleção brasileira, vem jogando muito bem. Então, deve pintar um caminhão de dinheiro aí, como disse recentemente o grande professor Carilli, né? Vem um caminhão, não, vem 2 caminhões. 2 caminhões. Cheio de gasolina e óleo diesel. Agora, Zé, o que chamou a atenção ontem, no final do jogo do Maracanã, foi a declaração que o Diego deu, a gente vai até trazer de novo aqui, né? A gente já trouxe no Bom Dia Esportes, mas essa declaração acho que vale a pena repetir, quando foi questionado em relação à ausência dele na seleção brasileira. Vamos ouvir o meia do Flamengo. Eu fiz o meu melhor, fiz tudo que eu pude, foi a 3ª vez que eu persegui essa Copa do Mundo e esse sonho, né? Esse sonho se tornou público e foi alimentado por mim e principalmente pelo Tite, comissão técnica, devido à minha atitude, principalmente quando eu estava lá. Fiz o meu melhor, rendi o meu máximo e ele deixou claro o que ele precisava na seleção, o que ele esperava de mim, e eu deixei claro de que eu poderia
assumir essa condição e realmente corresponder a todas as expectativas que ele tinha. É verdade que no período da convocação talvez eu não estivesse em evidência, mas é impossível um jogador no futebol brasileiro estar em evidência na véspera de todas as convocações. Então uma coisa é fato, se ele tivesse depositado a confiança em mim, eu estaria lá hoje e corresponderia. Então a seleção, eu perco obviamente por não ter ido para a Copa, a seleção também perde por não ter um jogador como eu, com a minha qualidade e com a minha experiência. Mas frustração não fica nenhuma. A minha admiração e meu respeito pelo Tite, ele continua intacto, é um treinador sensacional, uma comissão técnica maravilhosa, um trabalho que tem sido muito bem feito e que eu confio muito que eles voltarão com o objetivo alcançado, que é com um troféu nas mãos. Mordeu e assoprou, Zé Boquinha? Modesto, hein? Muito modesto. Modesto Diego, né? Porra, a minha experiência, com a minha habilidade, vai fazer falta. Mas não vai fazer falta nenhuma, Diego. Fica frio aí, porque não tem lugar para você nessa seleção. Desculpa ser franco e honesto para você não pensar que alguém tá criando alguma ilusão para você. Não tem muito o que comentar, né? É o tipo da declaração que não tem nada a ver, né? Sabe que não vai mesmo, então não vai. O que vai fazer? Não jogou nada até pouco tempo, ele vinha dando uma enganada no Flamengo, de repente ele pegou no breu. Quando foi ficando próximo à convocação do Tite, ele começou a jogar, começou a se esforçar, a fazer gol, ir para frente, a participar mais do jogo, até a liderar o time. Não é? Ou eu estou dizendo bobagem? Não, você está certo. Eu também acho que o Diego não tinha lugar. Ele está muito bem no Flamengo, é um dos principais jogadores, mas ponto, para por aí. Nem sempre, porque não é todo jogador que está bem num clube que também tem que ir para a seleção. Ele está bem, mas não é aquela coisa também, ele desequilibra todo o jogo, é unanimidade. Para a torcida do Flamengo, nossa, ele deveria estar lá. Isso aí entra o lado do torcedor. Mas a gente analisando friamente, eu acho que o Diego não tinha lugar na seleção brasileira. Ô Zé, antes de eu virar a página aqui, a partir dessa sexta-feira tem um novo quadro no Bom Dia Esportes, tá certo, Zé Boquinha? Você participa dele ou não? É claro. Então vamos lá. Só você mandar. Então vamos lá. O palpitão do comentarista. Tá certo, Zé? Ih, meu Deus. Eu quero ver a sua bola de cria. Eu vou anotar aqui, certo? E aí na segunda-feira a gente vai checar se o Zé Boquinha foi bem ou não. Vamos lá, Zé. Atlético Mineiro e Chapecoense, em Belo Horizonte. Atlético Mineiro. Internacional e Sport no Beira-Rio. Internacional. Vasco e Botafogo, São Januário. Empate. Palmeiras e São Paulo na Arena do Verdão. Essa eu quero ver. Palmeiras. América e Atlético Paranaense. Em Minas. Que joguinho chato, hein? América. Tá. Bahia e Grêmio, em Salvador. Bahia e Grêmio. Grêmio. Flamengo e Corinthians, Maracanã. Flamengo. Santos e Vitória na Vila. Empate. Opa, mas aí você quer derrubar o Jair Ventura? O cara já tá quase caindo, você vai dar aquele, já caiu, vai dar aquele empurrãozinho. Só não caiu até agora porque o presidente não tá aí, né? Tá viajando. Ceará e Cruzeiro no Castelão. Cruzeiro. Paraná e Fluminense em Curitiba. Paraná e Fluminense. Joguinho marreta, né? O Paraná é lanterna e o Fluminense é o quarto colocado. Vamos de... sei lá do que nós vamos. Vamos de empate. Empate, tá bom. Fluminense foi chamado de time pequeno pelo Renato Gaúcho. Na última quarta-feira o Renato não conseguiu ganhar. Agora todo time que o Renato não ganha, outro dia ele empatou com o Internacional, falou que o Inter era time de segunda divisão. Agora chamou o Fluminense de time pequeno. O que está acontecendo com o Renato, hein, Zé? O Renato é deslumbrado, né? A gente conhece o Renato há tanto tempo, né? Eu conheci o Renato no Rio de Janeiro, assim, rapidamente, fui apresentado a ele.
É que tipo de cara que você não aguenta conversar com ele 2 minutos, né? É muito cheio de prosô, né? Então ele tá sempre, né, ainda mais agora, dando certo, uma bela campanha, foi campeão, ganhou Libertadores, está indo bem nessa, o brasileiro está indo bem, a maioria das vezes jogando com o time reserva, ele se sublima, né? O grande problema do Renato sempre foi esse, né? O Renato não foi titular da seleção brasileira por muitos anos por causa disso. Se fosse um cara mais simples, mais humilde, que aceitasse conselhos, que ouvisse os outros, ele teria feito uma carreira brilhante na seleção brasileira, porque foi um baita jogador, né? Eu vi muito o Renato jogar e tem até aquela discussão, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Renato, né? Claro que o Renato foi para a Europa, não deu certo, até pela maneira dele se comportar, né? Por ser um cara displicente, por não gostar muito de treinar, perdeu muito tempo na vida, perdeu muita coisa na vida por causa disso, porque era um baita jogador excepcional. Onde passou, ganhou campeonatos. Então ele tem isso, né? No meu tempo a gente chamava de mascarado, hoje eu nem sei como é que se chama isso, né? Mas ele é muito mascarado. Ô Zé, em relação ao Santos, você acha que o Santos corre o risco de cair ou é só uma fase ruim, daqui a pouco o Santos engata aí 2, 3, 4 vitórias e vai embora no campeonato? Olha, o problema do Santos é o problema de todo time que começa o campeonato mal, né? Você tem que tomar alguma atitude. O Santos não tomou nenhuma até agora. O Santos está na zona de rebaixamento e você não vê nada. Você só vê a torcida cornetear, ficar louca da vida. E em termos de time, em termos de alguma coisa, você não está vendo nada. Não tem dinheiro para contratar reforços de peso, nem tem onde encontrar. O Santos precisa de uma chacoalhada, né? Essa chacoalhada, é claro que é a nossa cultura futebolística, é trocar o técnico. Você não pode esperar mais, e você sabe disso, que a gente cansava de comentar isso quando nós trabalhávamos na Rádio ESPN. Agora só são 8 rodadas, ainda faltam 30, né? Aí passa mais 3 rodadas, o time continua na zona de rebaixamento, o cara fala, não, ainda faltam 27 rodadas. E o bicho vai pegando. Quando se assusta, você já está na beira do precipício, né? E aí, como diria Jardel, né? E agora, o que nós vamos fazer? Agora vamos dar um passo à frente, né? Mais ou menos por aí. Então, é o time que precisa de uma chacoalhada. Alguma coisa tem que acontecer. Agora, não Zé, tem um bom time? Não tem. Mas você precisa mudar alguma coisa, porque a situação não é boa, não. Agora eu pergunto para você. No mercado hoje, existem 2 técnicos, teoricamente, aí que, né, se você ligar, eles vêm correndo. Dorival Júnior e Luxemburgo. O Dorival saiu do Santos não faz muito tempo. O Luxemburgo foi campeão paulista lá, campeão brasileiro, mas já está um tempo sem trabalhar. E aí, Zé, quais seriam as opções? Manda o Jair embora, beleza, tal, tchau, um abraço. E aí você traz quem? Eu acho que não traria ninguém, né? O Elano tá por lá ainda? Não tá. Serginho Chulapa tá por lá ainda? Aí pode ser. Sinceramente eu não sei. Alguém lá de dentro, né? Pegar alguém lá de dentro, montar uma comissão técnica, alguém que esteja vivendo o drama junto com os jogadores, que saiba, que está sabendo onde está o ponto fraco, porque quem vive dentro ali, quem trabalha como assistente, ou pelo menos trabalha dentro do Santos e está sempre junto, o cara vive melhor o problema do que quem está fora. O cara sabe bem o que está acontecendo ali. Dorival Júnior pode ser até uma solução passageira, mas a gente sabe o limite dele. O Luxemburgo é um risco, né? Porque o Luxemburgo vai querer ganhar um monte de dinheiro, vai querer trazer uma comissão técnica esplendorosa e não vai ter condição para isso. O Santos vai ter que ficar com o que tem lá e trazer um técnico. Então talvez a solução mais prática seria alguém de dentro para fora, alguém que está ali do lado que possa ter essa condição de ser o técnico. Mas a galera vai querer medalhão, hein? Não sei se o torcedor do Santos hoje aceitaria um técnico lá de dentro, aquele que seria interino para depois ver se vai ganhar, para depois ver se vai efetivar. Olha, vai ser duro, hein? Vamos ver qual será a providência que a diretoria do Santos vai tomar nas próximas horas. Pelo menos até domingo ele vai trabalhar. Aí o Santos tem o Corinthians em Itaquera, quarta-feira, e depois o Internacional em casa. Mesmo sendo em casa,
são 2 jogos difíceis, né, Zé? Então precisa demais ganhar do Vitória domingo, porque depois o bicho vai pegar. Não tem jogo fácil, né? Principalmente quando você está nessa fase ruim, você não tem jogo fácil, você tem jogo difícil só, né? Seja Corinthians, seja Internacional. E o time tem que ganhar, alguma coisa tem que acontecer para o Santos. Senão a torcida vai começar a ficar mais violenta, a torcida do Santos não é fácil, é uma torcida que pega no pé mesmo, então você tem que tomar muito cuidado. O Santos precisa ganhar urgentemente para sair desse lodaçal que se encontra. Já teve pichação lá em Vila Belmiro, viu, Zé? Os muros amanheceram pichados já. Isso aí não adianta nada, né? Isso é o tipo da coisa que você destrói patrimônio, a torcida tem que entender isso, né? Não tem nada a ver. Mas é um Santos realmente que está numa fase meio complicada. O Santos tem que... Alguma coisa tem que fazer. A gente fala, tal... Tudo bem, vai trazer o Luxemburgo? Traz o Luxemburgo. Só que o Luxemburgo, com esse time aí, eu não acredito que ele faça nenhum milagre. O Luxemburgo gosta de plantel. Aliás, plantel é para cavalo, né? Desculpa, eu acho. É um elenco com jogadores de nome, né? Ele é mais luxuoso, o Luxemburgo, né? Ele não é um cara que gosta de pegar um time assim na bacia das almas. Mas você pode tentar, mas eu acharia mais coerente você vir com alguém de dentro. O Jair vai ter a sua chance aí, são 3 jogos, de repente mantê-lo até a Copa para ver o que acontece. E depois, sim, durante a Copa você fazer a troca. Para o cara que vier ter chance de trabalhar um bom tempo para preparar o time. Bom, vamos então virar a página aqui na Rádio Futebol Clube. Você está acompanhando o Boa Noite Esportes. O Zé Boquinha falou de Copa do Mundo e domingo tem amistoso da Seleção Brasileira com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube. Aliás, se ligue, amanhã 9 da noite, Palmeiras e São Paulo. Domingo 11 da manhã, Brasil e Croácia. E domingo 4 da tarde, Flamengo e Corinthians. Os 3 jogos com transmissão da Rádio Futebol Clube para você nesse fim de semana. Zé, e no final das contas, o Tite vai fazer aquilo que você não queria. Eu lembro que você falou no começo da semana que você achava que o Neymar tinha que começar o jogo, porque tá todo mundo frio ainda, tal, e esquentando aos poucos, do que colocar o rapaz que tá vindo de contusão, depois, já com todo mundo aquecido, tal, mas o Tite não te ouviu, Zé Boquinha. E o Brasil vai entrar em campo com Alisson, Danilo, Thiago Silva no lugar de Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casemiro, William, Paulinho, Fernandinho e Felipe Coutinho e o Gabriel Jesus lá na frente, Zé. Deve ter sido aconselhado por alguém, de repente o médico, a comissão técnica e física falou, não, é melhor não arriscar, vamos deixar ele aí fora, talvez para o próximo jogo. Mas eu honestamente colocaria ele já no jogo de cara, né? Para você sentir como é que ele tá, né? Sentir as condições dele, jogar uma meia hora e sair. Não jogar mais do que isso, só para pegar um ritmo de jogo, para ele também pegar confiança em bola dividida, enfim, bolas que precisam entrar. E, sei lá, né, Lima, a gente nunca sabe, né, o que vai na cabeça desse povo, né? Mas seria o mais lógico, seria o mais coerente ele começar jogando. De qualquer maneira, deve jogar e deve jogar no segundo tempo, talvez. Aí eu tenho aquela preocupação, né? Dele se contundir de novo. Eu acho que a contusão dele, ele não vai ter nenhum problema onde ele foi afetado, senão ele não estaria liberado para jogar. O problema dele é muscular, né? Você ter algum problema muscular para quem não tem jogado. Por isso eu chamo a atenção que deveria começar jogando, porque aí ele faz toda a preparação para entrar em campo, junto com os outros jogadores, até mais exageradamente para entrar no ritmo do jogo, e jogar ainda com o jogo começando, todo mundo ainda se amaciando, e sair, não precisa nem terminar o primeiro tempo, jogar uma meia hora e sair só para sentir como ele está. Essa é a minha opinião. Agora, Zé, eu tenho aqui uma declaração do Fernandinho. De tudo que ele falou, eu fiz questão de separar essa e juro que eu lembrei de você. Eu quero que você ouça e você me diga o porquê
que eu lembrei de você nessa declaração do Fernandinho, quando ele falou o jeito que o Tite gosta que as equipes comandadas por ele joguem. Coisa que a gente trabalha muito, que ele fala que a gente tem que atacar marcando, né? Então, você coloca 4 jogadores, 5 jogadores dentro da área, o restante vem um pouco mais por trás, compactando, a defesa sobe um pouco mais, e aqueles jogadores que teoricamente estão à frente da linha da defesa já encaixam na marcação para evitar o contra-ataque. E hoje no futebol atual a gente sabe que a maioria dos times jogam com 2 extremos bem rápidos, que são praticamente os jogadores que causam o maior tipo de problemas numa jogada de contra-ataque. Então você conseguindo já eliminar essa ação do adversário já no início e já recuperando a bola o mais rápido possível, já começando uma ação ofensiva de novo, isso daí ajuda bastante. Claro que você tem uma base, mas dependendo do jogo e do adversário você vai ajustando ali. Esse tipo de posicionamento te lembra o que, Zé Boquinha? Pra dizer a verdade, eu não pensei em nada, viu? Não, sinceramente, quando eu ouvi, então é o seguinte, eu pensei que você fosse ter a mesma percepção que eu. Quando eu ouvi o Fernandinho dar essa declaração, eu lembrei de uma entrevista que o Muricy Ramalho deu pra gente na Copa do Mundo, na rádio, na época era Eldorado e ESPN, ainda não era Estadão e ESPN, foi na Copa de 2010, né? Quando ele falou para você que o futebol cada vez mais estava parecido com o basquete, nessa coisa de você pressionar, sufocar, não deixar o adversário sair lá de trás. Aí quando o Fernandinho falou isso, que o Tite exige esse tipo de coisa, eu imediatamente lembrei daquela entrevista do Muricy e lembrei de você por questões óbvias. Será que eu viajei ou tem alguma coisa a ver, Zé? Não, certinho, né? O Tite, aliás, dizia publicamente que ele não perdia um jogo da NBA porque ele aprendia muito comigo, né? Negócio de posicionamento, de pressão. E a gente tem falado há muito tempo, né? Acho que desde a Copa de 74 com a Holanda, que o futebol passou a ser um basquete jogado com os pés, né? Você tem pressão hoje, meio campo, o campo inteiro, pressiona lá, pressiona aqui. O jogador hoje tem que tomar a posição, desde perde a bola, tem que voltar rapidamente para a defesa. Esse é um detalhe importante, né? Você perdeu a bola, no basquete se fala muito, perdeu o arremesso, no segundo seguinte você é defesa, você não é mais ataque. Você tem que ter isso na cabeça. Então, é por aí. É o que ele faz no 4-1-4-1 dele. Faz com que o time ataque e marque sob pressão, com pressão, e volta marcando forte e fazendo dobras nas laterais. Não tem dúvida nenhuma. O basquete hoje é atuante no futebol, sem dúvida nenhuma. A Copa de 74 foi o início, foi o marco que mudou isso tudo aí. A Holanda do Rinus Michels jogava dessa maneira. Todo mundo atacava e todo mundo marcava. Sem dúvida. Agora, Zé, hoje de manhã eu até colocava no Bom Dia Esportes, com a participação do Salgueiro, e vou colocar para você também. Eu particularmente acho assim, ó. Bom, eu não gosto muito do Fernandinho, até aí, mas não é por isso que eu vou falar. O detalhe é o seguinte, eu acho que, vamos supor que o Brasil fosse jogar contra a Alemanha, como ele jogou outro dia. Tudo bem que não era a Alemanha principal, né? Aí você não tem o Neymar, tudo bem, você coloca lá o Fernandinho, você libera o Paulinho, você tem cobertura dos laterais, ótimo, eu não vou discutir. Agora, não seria legal também ele fazer um teste, já que é um jogo com a Croácia, que é um time que também não vai se abrir contra o Brasil, né? Em vez de sair com o Fernandinho, recua um pouco mais o Felipe Coutinho, né? E empurra o Firmino para jogar com o Gabriel Jesus. Joga com 2 volantes, o Casemiro e o Paulinho, né? E joga com o Firmino e o Gabriel Jesus. Eu não sei, eu acho que o Brasil ficaria mais com a cara do Brasil quando o Neymar está em campo do que esse com o Fernandinho. Eu não sei, o que você acha? Pode até ser, mas se eu conheço o Tite e a cabeça dele, ele não vai fazer isso nunca. Ele vai colocar os 2 atacantes só se for uma coisa assim, de final de jogo, que você está perdendo e precisa ir para cima, alguma coisa assim no desespero. Ele não vai sair da reza dele, mas não tem a menor dúvida.
E como o Renato Augusto está aí meio bambo, e eu já fiz essa previsão há algum tempo, você deve se lembrar, que eu acreditava que o Renato Augusto não joga a Copa do Mundo, e se jogar, joga pouco. O Fernandinho é a opção dele, de velocidade, de marcação. É o cara que se recompõe rapidamente, tem um equilíbrio defensivo mais rápido que todo mundo do time brasileiro, dessa segunda linha de 4 dele, e ele não vai abrir muito mão disso. Penso também naquilo que a gente tem tido a preocupação de falar. Daniel Alves não joga mais. Era uma preocupação terrível, minha principalmente. Vai jogar o Danilo, que é muito mais marcador e mantém mais posição. Isso é muito importante numa Copa do Mundo. E o grande problema nosso na Copa do Mundo, que a gente não está adivinhando, mas a gente está prevendo que vai acontecer sem dúvida nenhuma, é o Marcelo. O Marcelo hoje, se você jogasse nos tempos antigos, ele seria o maior ponta esquerda do mundo. Hoje ele é o maior ala do mundo, mas é um péssimo defensor. Então, o Fernandinho, nesse momento, é o cara certinho para o reequilíbrio desse lado esquerdo da seleção brasileira. E ele deve estar pensando nisso, não tenho a menor dúvida. É um cara estudioso, um cara que vê futebol, é muito mais do que eu, né? Muito mais, ele é técnico, é o cara que vê isso todo dia. Então não sou eu que estou adivinhando, eu tenho a coerência de falar exatamente aquilo que eu acho que o Tite está pensando. E que a gente pensa também. A maioria de pessoal no Brasil que acompanha futebol entende, não é torcedor, mas analisa o futebol como competição, tem esse medo do Marcelo. O Marcelo se transformar numa avenida quando o time não tiver a posse de bola, porque ele não é que ele demora para voltar, ele se recupera rapidamente, mas ele não tem pique de defesa, ele é um cara extremamente ofensivo. Fernandinho é o cara que eu sempre pensei que pode ser a solução. E o Tite vai tentar isso aí, porque ele não sabe se vai contar com o Renato Augusto. Então, pela sua tese, com o Neymar inteiro, quem sairia do time seria o William, então, na sua opinião? Exatamente. O William vai ficar na reserva, porque o William é mais ofensivo, né? O William é mais ofensivo que o Fernandinho, apesar de voltar para meio de campo. Mas o Fernandinho cobre mais setor, né? O Fernandinho é mais, digamos, atuante no meio do campo para marcar, para chegar junto. É um cara mais marcador do que o William. Ô Zé, me veio uma coisa na cabeça agora, não sei se você vai concordar, mas tudo bem, o futebol mudou de 2002 para cá, muita coisa aconteceu, tal, mas será que o Tite está mais ou menos fazendo ou querendo fazer o que o Felipão fez em 2002? Que em 2002 ele colocou teoricamente 3 volantes, que eram o Edmilson, o Kleberson e o Gilberto Silva. E deu liberdade para Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Por que eu falei teoricamente 3 volantes? Porque o Edmilson, em determinados momentos da Copa do Mundo, ele era o terceiro zagueiro, né? Porque ele sabia cumprir essa função, já estava jogando na Europa, e ele liberava os laterais do Brasil, que eram o Cafu e o Roberto Carlos, que voavam, né? Será que o Tite, sei lá, passou pela cabeça dele alguma coisa em relação ao que aconteceu em 2002 também, para jogar com supostos 3 volantes, ou é um momento diferente e não tem nada a ver, Zé? Não, eu acho que tudo é estudável, né? Ele deve ter visto isso também, está na cabeça dele como está na nossa, né? Como você bem explicou agora. Você vai para uma competição curta, o Campeonato Mundial é curto, né? Se você comparar com qualquer outro campeonato, você faz 7 jogos, né? E para chegar numa final, joga 4 em 4 dias, um pouco mais. Então você tem que estar preparado para ter um esquema mais defensivo, pelo menos para começar o jogo, para ter controle do jogo, do que ofensivo. Essa liberdade que ele pode estar dando e vai dar para Felipe Coutinho, Neymar e o Gabriel Jesus, que vai ser o centroavante, vai ser o único cara que vai ficar lá na frente. Ele sabe que o Neymar não vai voltar para marcar, ele nem vai querer muito isso. Por quê? Porque o Neymar jogando mais lá como ponta de lança, ele vai segurar pelo menos 2 jogadores a mais ali na defesa. Ninguém vai deixar o Neymar mano a mano. O mundo inteiro vai ter preocupação com o Neymar, como vai ter com o Messi, como vai ter com o Cristiano Ronaldo. São jogadores fora de série. O Salah, se jogar, mesmo na seleção do Egito,
Vai ter uma marcação dupla sempre. Então, com isso, você joga o time adversário um pouco mais para trás. E você toma mais conta do meio do campo. Então, esse jogador, esse Fernandinho, pode ser a solução dos problemas que deve estar na cabeça do Tite. Eu não tenho a menor dúvida que o Tite está pensando como eu. Desculpe a minha falsa modéstia. Não, mas não é. Não quero chegar lá, nem vou ser técnico de seleção brasileira. Mas a gente vê futebol de uma outra maneira, né? A gente vê muito futebol taticamente, principalmente pelo vício que eu tenho tático, né? Do esporte que eu fui técnico durante quase 30 anos e onde a tática é fundamental. E você transforma isso em futebol, naquilo que a gente conhece também, e vê como é importante isso aí, você ter esse tipo de recuperação defensiva. A gente chama no basquete de transição defensiva, ou seja, chegar rapidamente ao seu posicionamento na defesa para tirar a ação ofensiva do adversário. Eu não tenho a menor dúvida disso, viu, Lima, que o Fernandinho vai ser o titular da seleção brasileira. Olha, Zé, você me convenceu, cara. Eu tava meio assim com o Fernandinho e tal, mas olha, a partir de agora estou olhando... Se eu estiver errado depois da Copa, você dá conta pra mim. Não, se o Brasil perder... Não, veja bem, a gente brinca, o negócio de bola de cristal, mas eu não tinha analisado, a gente sempre quer, não, bota o time na frente e tal, mas... você tem toda a razão. Eu acho que a entrada do Fernandinho, primeiro que ele está jogando bem no City, né? E segundo que tem esse detalhe que você falou do Marcelo. Claramente o Tite está preocupado mesmo. Não tem como não escalar o Marcelo, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma cobertura ali pelo lado esquerdo, porque o Marcelo vai e não volta, e quando volta, você também salientou, não é um grande marcador, então essa entrada do Fernandinho dá um equilíbrio maior para o time do Brasil, e a partir de hoje vou defender Fernandinho na seleção brasileira por conta do comentário de José Roberto Lux. E agora, até Lima, só para te convencer mais, tá? Se você não fizer isso, então é melhor não escalar o Marcelo. É verdade. Se você botar o Marcelo para jogar de lateral, é melhor não colocar ninguém. Colocar o Felipe Luiz, que é mais marcador que ele. É verdade. Se você for colocar o Marcelo, você tem que deixar ele jogar como ponta esquerda. Ponta esquerda e ponta de lança. Que ele chega muito fácil na área adversária. É impressionante a facilidade dele. Ele hoje está numa condição hoje técnica extraordinária. A gente pode dizer que ele é o melhor ala do mundo hoje, sem dúvida nenhuma. Acabou de ganhar a Champions League, fazendo gols, atacando, chegando na área. Então você tem que aproveitar o que você tem de melhor. Eu sempre tive a filosofia o seguinte: não adianta eu ter um esquema se eu não tenho jogador para fazer o meu esquema. Por outro lado, se eu tenho jogadores fora de série, eu vou ver qual é o melhor esquema para eu aproveitar o máximo desses caras, tirar o máximo deles. Então é isso aí. Você vai ter uma força monstruosa pelo lado esquerdo com o Marcelo e o Neymar, dois jogadores fora de série. Aí você tem que ter alguém para segurar o rojão para eles, para carregar o piano no lugar deles, para você ser bem ofensivo. Ô Zé, concorda? Concordo. Eu vou te fazer uma outra pergunta para ver se você concorda. Já aconteceu em alguns momentos, não é toda hora, mas em alguns momentos aconteceu. Eu vou citar 2 exemplos aqui que me vieram à cabeça, né? De laterais, principalmente lateral esquerdo, lateral direito nem tanto, já é mais difícil de acontecer. Mas 2 laterais que jogavam muito bem nessa posição pela esquerda se transformaram. Aliás, eu lembrei de mais 3. Se transformaram em grandes meias, né? O Júnior, grande Júnior, que hoje é comentarista da TV Globo. O Leonardo, né, que jogou no São Paulo, no Flamengo, Itália, enfim. O Felipe, que foi lateral do Vasco, do Palmeiras. São jogadores que começaram na lateral, jogaram muito bem na lateral e quando foram para o meio jogaram bem também. Você não acha que, passando a Copa tal, já não estaria na hora do Marcelo chegar para o próximo técnico do Real Madrid e falar: professor, eu quero jogar na meiuca. Me tira da lateral que o meu negócio é do meio para frente, até porque ele já está com 30 anos e tal. Ou você acha que não, ele tem que continuar do jeito que está? Esse negócio da idade é que fez com que esses 3 jogadores que você falou passassem a jogar na meia. Eles não tinham uma condição de correr atrás de ponta rápido, de lateral rápido que vinha para cima, mas tinha uma categoria imensa e resolveram, vou para o meio é mais fácil, o meio eu corto o caminho, no meio eu tenho mais ajuda.
E no meio eu tenho a bola mais fácil para jogar, eu tenho mais espaço. É por aí mesmo, é o momento do cara refletir, do técnico dele ter essa sensibilidade também, porque ele pode se transformar num meia extraordinário, né? Já é extraordinário, e na meia então vai ser um negócio legal pra caramba, não tem a menor dúvida, concordo com você, gênero e número. Então tá bom, hoje tá bom o negócio aqui. Eu concordo com você, você concorda com ele. Parece até combinado, viu, Zé? O nosso amigo apaixonado por esporte deve estar falando, esses caras combinaram tudo antes e tal. Mas não foi combinado. A gente fica vendo essas mesas redondas quadradas aí, né? Os negros ficam, né? Porque vai ser não sei o quê. Não é nada disso, né? Quando se fala coisa com coerência, não tem erro, né? Então tá, então vamos para o último bloco, mudando de página. Zé Boquinha, les enfants de la patrie, hein? Le jour de gloire est arrivé. A França hoje deu um chocolate na Itália, Zé. Jogou em Nice 3-1, né? Jogou muito bem e deixa o torcedor francês empolgadíssimo, Zé Boquinha. Tudo bem, a Itália não foi pra Copa e tal, mas ganhar de 3 da Itália nunca é fácil, né, Zé? Nunca é fácil, mas a Itália hoje, por incrível que pareça, é sparring, né? É que chegou, né? O que é a realidade do futebol, né? Acabou o futebol da Itália em termos de seleção, né? Tem um campeonato nacional ainda forte, mas em termos de seleção, um fiasco danado. Então, eu acho que é um belo resultado, 3-1, mas qual é a motivação da Itália para jogar um jogo desse, né? Os caras reuniram lá, vem cá, vamos fazer um amistoso lá que a gente vai ganhar uma grana da França lá para jogar contra eles. Então vamos para lá. Não tem muita motivação, é o tipo de resultado que não surpreende, né? A França está no pique da Copa, né? Como a gente espera o Brasil domingo jogar forte, jogar aí pra cima como se ele estivesse disputando o primeiro jogo da Copa. Você tem que chegar na Copa, você vai ter dois amistosos apenas, tem que jogar esses 2 amistosos em ritmo de Copa do Mundo, e foi o que a França fez hoje, e aí passou por cima da Itália. É o típico resultado que não traz muita coisa, não, é natural esse resultado. Titi, Griezmann e Dembélé fizeram os gols da seleção francesa. Le Bleu, gozado, Le Bleu venceu l'Azurra. As duas coisas significam a mesma coisa, não? Os azuis ganharam da Azurra, Zé Boquinha. Parece treino, né? Os azuis mais claros ganharam dos azuis mais escuros. É bem pelo menos mudar um pouquinho para dar certo. Agora, Zé... legal. É o Galo ganhando da macarronada, né? Zé Boquinha, agora a última notícia aqui para você comentar. Chegou uma informação de que um empresário egípcio chamado Naguib Sawiris, imagino que seja essa a pronúncia, ele estaria intermediando uma negociação de Zinedine Zidane com a seleção do Catar. Agora, ouça as cifras, Zé Boquinha. Cerca de, até se ele cumprisse, vamos supor que ele fosse contratado agora e chegasse até o final da Copa de 2022, ok? 200 milhões de euros, cerca de 872 milhões de reais por 4 anos de contrato, Zé. E aí? Isso não é um caminhão, não são mais vai ter problema de pagar boleto, não. Ai, meu pai, não vai ter problema de pagar condomínio, conta de luz, que coisa boa, não, meu Deus. Eu dei na profissão errada, né? Aí não tem como, né? Dinheiro que não acaba mais, hein, para um técnico, hein, pelo amor de Deus. Aí não é um caminhão, não são 2 caminhões, não são 2, 3 caminhões, aí são 10 aviões de dinheiro, né? É toda a frota brasileira que parou essa semana aí. E com combustível ainda. É dinheiro pra caramba, que beleza. Se for né? O futebol dá essa condição e ele merece pelo que ele fez. É verdade. Acabou. Então é isso, Zé Boquinha. Então amanhã estaremos de volta. Amanhã tem
papo de comentarista durante a nossa programação, com o Zé Boquinha e com o Fábio Salgueiro, analisando as perspectivas de Palmeiras e São Paulo para o clássico que nós vamos transmitir à noite, às 9 horas, né? Que vai acontecer na Arena do Verdão. No domingo de manhã tem Brasil e Croácia, 11 da manhã. E domingo, 4 da tarde, Flamengo e Corinthians, os 3 jogos com transmissão da Rádio Futebol Clube. Zé, boa noite, um abraço, hein? Boa noite, grande abraço, Lima. A qualquer momento tem Click Time na Rádio Futebol Clube, atualizando as últimas notícias. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode ouvir quando quiser, acessando www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, celular ou computador. Acesse também para ouvir a nossa programação da Copa do Mundo 2018. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C no Twitter, no Facebook e no Instagram. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.